Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aí com essa necessidade de gravar essa aula para vocês, né? Dando uma revisão na nossa aula da semana passada de Direito Empresarial, que nós falamos sobre sociedade anônima e vamos falar um pouquinho também das características dessa sociedade anônima, né? Só para a gente relembrar um pouco o que a gente falou da semana passada. E a gente viu que a sociedade anônima, ela é uma espécie de sociedade empresária, tá? Então, nós vimos que as sociedades, elas são divididas em duas grandes espécies, as sociedades empresárias e as sociedades simples. As sociedades anônimas, elas são necessariamente consideradas sociedades empresárias. Por quê? Porque o Código Civil determina e a lei que rege a sociedade anônima, que é a Lei 6.404 e 76, também fala que as sociedades anônimas, elas sempre serão empresárias. Então, não existe possibilidade de nós encontrarmos uma sociedade anônima simples, tá? Porque, independentemente do objeto da sociedade anônima, ela sempre será considerada empresária. Eu falei para vocês que a sociedade anônima, ela foi pensada, ela foi idealizada, a sua estrutura, né, os seus órgãos sociais, toda a sua atividade pensada numa sociedade de grande porte, não uma sociedade de pequena ou médio porte. Então, a sociedade anônima, também conhecida como sociedade por ações, ela acaba sendo utilizada pelas grandes empresas do Brasil e no mundo afora, né, as famosas SAs, tá? Então, essa sociedade anônima, ela tem a possibilidade, ou ela foi idealizada para exercer uma atividade empresarial de grande porte e também proporcionar que ela consiga captar recursos de investidores de forma pública. Tá? Eu acho que é essa grande sacada quando a gente fala de sociedade anônima e compara a sociedade anônima à sociedade limitada. Né? Enquanto a sociedade limitada ela tem aquela ideia de ser uma sociedade mais pessoal, próxima dos seus sócios, a sociedade anônima ela já tem essa ideia mais de uma sociedade de capital, de uma sociedade que visa grandes investimentos, né? Grandes atividades empresariais. Então, para um grande projeto que custa milhões ou bilhões de reais ou mesmo dólares, você precisa muitas vezes fazer uma captação externa, uma captação de recursos. E a sociedade anônima é uma sociedade que permite aos seus sócios fundadores ou idealizadores daquela atividade fazer essa captação por intermédio do mercado de capitais. Tá? Nós vimos que nós temos duas grandes espécies de sociedades anônimas. Nós temos a sociedade anônima de capital aberto e nós temos a sociedade anônima de capital fechado. Né? A grande capacidade de buscar investimentos com as suas características especiais que vai lhe diferenciar da sociedade limitada, sem dúvida alguma, é a sociedade anônima de capital aberto. E o que seria a sociedade anônima de capital aberto? A sociedade anônima de capital aberto é aquela sociedade que visa negociar o seu capital social no mercado de capitais, na bolsa de valores, né? Então, quando você tem uma sociedade anônima de capital aberto, você tem a possibilidade de fazer captação externa, você tem a possibilidade de buscar essa captação externa, que é a captação no mercado de capitais. Diferentemente de uma sociedade anônima de capital fechado. A sociedade anônima de capital fechado é uma sociedade que visa a não negociação do seu capital social de forma pública, de forma externa. A sociedade anônima de capital fechado, ela se parece muito com a sociedade limitada. Elas estão muito próximas, né? Porque elas não têm a possibilidade de buscar essa captação externa, tá? Então, a sociedade anônima, ela é reconhecida principalmente porque o seu capital social, ele é dividido por ações, diferentemente da sociedade limitada, que é dividido por cotas. Então, quando você é sócio de uma sociedade limitada, você é um sócio cotista.
Quando você é sócio de uma sociedade anônima, você é um acionista. Por quê? Porque quando você é sócio de uma SA, você possui ações. E quando você é sócio de uma limitada, você possui cotas. Por isso, um cotista e outro acionista, né? E a outra regra muito importante da sociedade anônima é que a responsabilidade dos sócios, essa responsabilidade, ela vai ser limitada no seu investimento. Então é o seguinte, você vai lá, participa da abertura de uma grande sociedade anônima e você compra R$ 1 milhão em ações. Né? Se a empresa quebrar, entrar em falência, né, produzir prejuízos, você vai perder esse R$ 1 milhão que você fez em investimentos. Essa é a grande sacada, né? Que você não vai perder os seus bens particulares. Os seus bens particulares não vão responder pelos débitos, pelas dívidas deixadas pela empresa. Então você acaba tendo uma responsabilidade limitada, apesar de não ser uma sociedade limitada. Mas as características são idênticas, tá? É por isso que chama-se a atenção dos investidores em fazerem parte de uma sociedade limitada e também fazerem parte de uma sociedade anônima. Por quê? Porque em ambas sociedades os sócios vão possuir uma responsabilidade limitada. Seus bens particulares não vão, né, de forma inicial e em regra geral, responder pela atividade da empresa, tá? Isso é muito importante. Outra questão extremamente importante, que nós falamos um pouco na aula, é que a sociedade anônima, a sua característica é ser uma sociedade de capital. Ou seja, o mais importante para a sociedade é que os sócios tenham o quê? Capacidade de investimento, que os sócios tenham capacidade de contribuir com a sociedade. Então, você será acionista de uma sociedade anônima se você se você tiver capacidade de investir, comprar as ações. Na sociedade limitada, isso não é bem assim. Na sociedade limitada, você, para fazer parte da sociedade, você precisa não só ter condições de fazer os investimentos, que é a compra de parte do capital social, porque você vai ser um cotista, você vai ter parte do capital social daquela sociedade, e isso vai te custar um valor, você também precisa da anuência dos outros sócios. Então, os outros sócios vão olhar você com as suas individualidades, a sua pessoalidade, né? Poxa, eu não vou aceitar aquele cidadão, porque aquele cidadão eu não confio. Pô, eu acho que ele tem aí vamos dizer assim, uma personalidade que não seria interessante nós termos aqui na sociedade. Então, na sociedade limitada, o que acontece é que nós vamos verificar, nós vamos levar em consideração as características pessoais dos sócios para fazerem parte da sociedade, né? É o chamado affectio societatis. Existe uma afeição entre os sócios, uma empatia, um contato, uma análise pessoal das características de cada um. Já na sociedade anônima, ela não tem essa característica. Na sociedade anônima, o que nós vamos observar é que ela é puramente de capital, ela existe para captar investimentos. Então você, para entrar na sociedade, não interessa as suas características pessoais, você vai entrar na sociedade se você tiver capital. Essa é a grande ideia, tá? Depois falamos um pouco da constituição da sociedade anônima. E a gente viu que a constituição da sociedade anônima de capital aberto, ela é um pouco mais formal, um pouco mais não, ela é muito mais formal. O Estado fica em cima. Por que o Estado fica em cima? Por que o Estado está interessado em fiscalizar, analisar, investigar a abertura de sociedades anônimas de capital aberto? Porque ela vai fazer captação aberta, porque ela vai fazer captação pública, ela vai ao público captar dinheiro das pessoas. Então existe a necessidade de um controle maior. Senão você pode criar uma grande fraude, você pode criar uma estrutura societária ou uma estrutura, né, administrativa que pode colocar em risco toda a existência da sociedade anônima. Então o Estado ele acaba estando mais próximo da sociedade anônima de capital aberto, diferentemente da sociedade anônima de capital fechado, que não interessa, não vai ter captação externa. Quem vai investir são aqueles sócios, acionistas, que se conhecem, conversaram entre si
e vão fazer uma sociedade. Por exemplo, imagine você mais 5 amigos, 6 pessoas, você mais 5. Vocês se conhecem, têm um plano para abrir uma sociedade anônima de capital fechado, vocês vão lá, cada um contribui com a sua participação, vocês fazem a sociedade anônima de capital fechado e não tem problema algum, o Estado não precisa ficar fiscalizando isso. Vocês vão redigir o estatuto social e vocês vão fazer uma assembleia, vocês 6, e vão votar se esse estatuto está de acordo ou não. Se vocês derem um ok, vocês vão assinar o estatuto e vai levar para a junta comercial registrar. Acabou. É só isso, tá? É redação do estatuto, realização de uma assembleia e registro na junta comercial. Diferentemente da sociedade anônima de capital aberto, que existe todo um procedimento, né? Que existe toda uma fiscalização do Estado em cima de você. Então, para você abrir uma sociedade anônima de capital aberto, você precisa, né, subscrever, por exemplo, 10%, subscrever todo o capital social e, no mínimo, integralizar 10% do capital social. Só recordando, subscrição é quando os acionistas se comprometem a investir, mas não investiram ainda. E integralização é quando você faz o pagamento do seu investimento. Então, 10% tem que estar integralizado e 90% pode estar subscrito. Você tem que apresentar o seu projeto, você tem que apresentar a sua perspectiva econômica, né? Tudo isso para que você possa ir lá na CVM, conseguir uma autorização prévia da CVM. Você não pode imediatamente só fazer uma assembleia, pegar as assinaturas dos prováveis acionistas e registrar na junta comercial. Não. Como você vai fazer um oferecimento público, você vai pegar esse capital social, que geralmente é muito dinheiro, né? Então você pega o capital social de uma SA de capital aberto, então a gente vai pensar assim no capital social de, sei lá, 800 milhões de reais. Então não vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vai aportar 800 milhões de reais no capital social de uma sociedade anônima. Quem vai aportar esses 800 milhões é o público, porque você vai colocar esse capital, essas ações ao público, e o público vai verificar se o seu projeto é legal. Então, o que eles vão fazer? Peraí, você está apresentando esse projeto aqui no mercado de capitais. Deixa eu ver se é legal. O seu estudo de viabilidade econômica é legal? O seu prospecto do estatuto é legal, do seu estatuto social? Quem está contigo? Né? Você tem um agente econômico contigo, um agente financeiro? Ah, a CVM já deu autorização prévia para você? Poxa, seu projeto é nota 10, cara. Seu projeto vai dar uma grana violenta. Eu vou comprar as ações por R$1 e em 6 meses as ações vão estar valendo R$10. Vou ganhar 10 vezes mais do que eu investi. Então eu vou investir R$1 milhão agora para daqui 6 meses vender todas as minhas ações por R$10 milhões. O de 1 milhão sai para 10 milhões. Então, poxa, que espetáculo que é esse projeto. Eu vou participar. Ah, mas você pode fazer uma análise desse projeto e falar, poxa, esse projeto é péssimo, esse projeto não vai dar em nada. Né? Olha o estatuto de viabilidade econômica dele, olha o prospecto do estatuto, muito mal feito. Não, pelo amor de Deus, tá muito ruim isso daqui, então eu não vou participar. Eu não participarei desse prospecto, eu não participarei desse projeto, eu não vou investir, eu não vou comprar, não vou subscrever. É isso que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes não, mas acontece dessa forma, né? Para se buscar os investidores públicos, né? Quando você vai buscar, você tem que convencer o cara, para o cara tirar o dinheiro do bolso e comprar. Fala, acredita no meu projeto é de excelência, acredita nele. Vem e compra, né, minhas ações, porque minhas ações vai te dar dinheiro. Então você tem que criar esse convencimento. Então quem são as pessoas que estão por trás desse projeto, né? Esse projeto tem viabilidade econômica, tudo isso vai ser analisado. Por isso que a constituição de uma sociedade anônima de subscrição pública, né, que você vai colocar para o público comprar, ela precisa um prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, um oferecimento público das ações para subscrição. Você está com a CVM, deu ok? Porque lá na CVM você já apresentou seu estudo de viabilidade, seu prospecto e estatuto. Aí a CVM deu autorização para você. Você vai no mercado de capitais e oferece. As pessoas vão lá, subscrevem seu capital social. Elas não vão pôr dinheiro inicialmente, elas vão lá subscrever. Subscreveu? Vai ser feita uma Assembleia Geral para aprovação no Estatuto. Fez a aprovação no Estatuto,
registro na junta comercial. É desta forma que acontece o surgimento, vamos dizer assim, da sociedade anônima de capital aberto, tá? Na sociedade anônima de capital fechado, você não tem essa poupança popular que nós chamamos, você não tem essa captação, né, pública. Então o Estado não quer saber com quem você vai fazer sociedade, quem vai ter mais participação social, se o seu projeto econômico é uma fraude ou não é, o problema é seu, porque você não está mexendo com o público em geral. De forma que a sociedade anônima de capital aberto é diferente, então o Estado vai ficar em cima, tá? Por isso é muito mais simplificado, né, na sociedade anônima de capital fechado do que na sociedade anônima de capital aberto. E também é muito importante que vocês relembrem o seguinte: todas as vezes que nós falarmos sobre sociedade anônima, que também são conhecidas como sociedade por ações, então SA, ela pode ser hoje chamada por sociedade anônima ou ela pode ser chamada por sociedade por ações, tá? Tanto faz. Ela é regida por uma lei própria, 6.404 de 76. E aí o que vocês têm que pensar? É o seguinte: estou lidando com uma sociedade anônima. O seu ato de constituição, o seu ato jurídico, o seu instrumento jurídico, que é o mais importante para nós, né, operadores do direito, é aquele ato de constituição, aquele instrumento, porque lá estão as regras que vão dispor a vida daquela sociedade. E quem vai ter a capacidade de ler aquelas regras, né, aqueles artigos ou aquelas cláusulas, e interpretar aquilo somos nós, operadores do direito. Então, o que vai acontecer? Você pega essa sociedade anônima e você vai trabalhar sempre com estatuto social e nunca com contrato. Sociedade anônima de capital aberto ou sociedade anônima de capital fechado, ambas têm como ato de constituição, tem como instrumento jurídico de constituição um estatuto social. Diferente das sociedades limitadas. Nas sociedades limitadas, o que a gente observa é a existência de um instrumento jurídico de constituição chamado de contrato social. Então, sociedade anônima, estatuto social. Sociedade limitada, contrato social. Por quê? A gente volta naquela situação que nós escrevemos já. Quando a gente fala de junta comercial, não. Quando a gente fala de sociedade anônima, nós estamos falando de uma sociedade capitalista, uma sociedade de capital, uma sociedade em que as características pessoais dos sócios não têm muita importância. O que mais importa na constituição de uma sociedade anônima é você ter condições de investimento, é você ter capital. Então, desta forma, nós vamos para um estatuto, que não existe aquela aproximação, né, pessoal entre os acionistas. Na sociedade limitada, a gente tem outra visão. Lá, como a pessoalidade do sócio, as suas características pessoais, sua personalidade, né, seus institutos pessoais são importantes para que você faça parte da sociedade, então nós vamos constituí-la através de um contrato social. Então é uma sociedade contratualista, a sociedade limitada. E a sociedade anônima é uma sociedade estatutária e não contratualista, por essa razão. Isso é muito importante que vocês saibam. Mas aí vem aquela discussão grande, né, pessoal? E a sociedade anônima de capital fechado, ela é contratualista ou ela é estatutária? Porque eu não tenho captação externa, eu não tenho publicização, né, do capital social, eu não tenho investimento público que eu digo das pessoas em geral, não o Estado. Então, ela não seria contratual? Se eu quero fazer uma sociedade anônima de capital fechado, eu não vou querer fazer com meus amigos, eu não vou querer fazer com os meus familiares, eu não vou querer fazer com as pessoas que eu conheça, que eu tenha uma certa relação. Eu não vou fazer isso? Sim, é isso que você vai fazer. Então, nessa situação, quando você faz uma sociedade anônima de capital fechado, o que acontece? Ela pode se aproximar dentro das suas características de uma sociedade limitada, tá?
mas ainda assim ela é considerada uma sociedade de capital. Ainda assim, o seu ato constitutivo vai ser um ato, né, estatutário, um estatuto social que se difere da sociedade limitada. Isso é muito importante. O que acontece é que muitas vezes nós verificamos na prática a existência de sociedades anônimas de capital fechado que, na verdade, são sociedades limitadas. É uma sociedade limitada travestida de sociedade anônima. Ela só tem a roupa dela. A roupa dela é sociedade anônima. Mas por dentro ela é uma sociedade limitada, ela é uma sociedade de pessoas, ela é uma sociedade contratualista. Vamos colocar um exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que 4 primos, né, pensem em quatro irmãos decidam constituir uma sociedade anônima de capital fechado. Será que ela é de capital ou será que ela é de pessoas? Será que esses 4 são sócios de uma sociedade anônima de capital fechado porque eles têm dinheiro ou porque eles fazem parte da mesma família? O que pesou mais aí, né? Então, muitas vezes a gente, ao analisar de uma forma mais profunda, a gente tira, né, a vestimenta da sociedade e a gente vai encontrar nela uma sociedade limitada, uma sociedade pessoal, uma aproximação dos sócios, a pessoalidade entre eles. Então daí a gente fica num limbo, né? Porque assim, ela é travestida de sociedade anônima, tem um estatuto social, ela deve ser regida pela Lei 6.404. Só que na realidade, todas as suas relações interpessoais se dá conforme uma sociedade limitada. E a pergunta é que se faz, né? Dessa forma, a gente vai interpretá-la como uma sociedade de capital e aplicar literalmente a Lei 6.404, ignorando a realidade das relações fáticas que acontecem dentro dela? Ou a gente vai ter que olhar para ela e falar assim, olha, tudo bem, era uma sociedade ao nome de capital fechado, entretanto, eu preciso levar em consideração a realidade que existe ali dentro. E a realidade ali dentro não é uma sociedade anônima, não é uma sociedade de capital, mas sim uma sociedade de pessoas, uma sociedade contratualista. E aí eu posso ir lá no Código Civil pegar algumas regrinhas do Código Civil e trazer aqui para aplicar na sociedade anônima de capital fechado, mas não são todas, tá? Existem sociedades anônimas de capital fechado que a gente não vai encontrar de forma tão veemente a existência de uma relação pessoal. Exemplo, imagine uma sociedade anônima de capital fechado constituída por 60 pessoas, né? Então, apesar de ser fechada, não dá para dizer que essas 60 pessoas são amigos íntimos, próximos, não. Existe aí um empobrecimento das relações pessoais e um fortalecimento da necessidade do capital, fortalecimento da busca pelo investidor, independentemente se ele é meu amigo próximo, se ele faz parte da minha família, entendeu? Então aí já tem uma sociedade ao nome de capital fechado realmente próxima, bem mais próxima de uma sociedade de capital, devendo ser aplicado aí a Lei 6.404 e não o Código Civil, que é uma lei federal, que é a Lei 10.406, né? Então, pessoal, é muito importante essas diferenças, essas regrinhas, esses conceitos, né? Porque a partir de agora a gente vai entrar na sociedade anônima e a gente vai analisar seus órgãos sociais, seus valores mobiliários, né? O que são valores mobiliários, ações, debêntures, commercial papers, né? Bônus de subscrição, que são o quê? São instrumentos jurídicos criados para que a sociedade anônima possa captar recursos, né, ao público. Então a gente vai ver isso nas próximas aulas. Espero que vocês estejam junto aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Até mais!